Muito boa tarde, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, acolhamo-nos uns aos outros, confraternizemo-nos. É uma forma de dizer que com alegria nos fazemos irmãos, confraternizemo-nos. O sofrimento vivido juntos faz irmãos, mas a alegria vivida junta também faz. Nós que, sem dúvida, passaremos por dificuldades, provas e expiações ainda nesse final de transição planetária, teremos mais condições, muito mais condições de viver as nossas dores coletivas, se tivermos antes firmado no âmbito da família, no âmbito da amizade, no âmbito das redes sociais, no trabalho, das nossas casas de oração. Se tivermos firmado por toda parte núcleos, referências, afetos. Que assim seja. Tomemos essa decisão. Como na imagem do trapezista, no circo, quase sempre o que garante nossas vidas, o que nos protege de riscos muito maiores, são redes de proteção. Redes de proteção são cordas fortes em todas as direções e entrelaçadas, que nos sustentam, que nos protegem, que evitam danos muito maiores quando vivemos quedas. Redes de proteção. Teçamos agora, o quanto antes, fortaleçamos nossas redes de proteção, formada por afetos. As cordas da rede de proteção dos trapezistas equivalem aos nossos afetos. São os nossos afetos que, cruzados, trançados, fortalecidos uns com os outros, nos protegem. Que assim seja, firmemos aqui também nossos afetos, mas investamos em todos esses ambientes, a começar pela família, vizinhança, colegas de trabalho, amizades. Essas redes é que nos garantem, é que nos garantirão também. Então, muito obrigado pela sua presença, que o nosso afeto aqui possa se fortalecer a cada estudo, a cada dia. Muito bem, temos seguido o nosso roteiro nesse maravilhoso O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no qual Allan Kardec, porém, só, entre aspas, não é pouco, só se responsabiliza pelas perguntas. As respostas são dos espíritos de luz enviados por Jesus à Terra. Nessa parte que estamos estudando, nos debruçamos sobre uma das programações mentais mais poderosas inculcadas em nossas mentes pelas teologias, pelas diferentes religiões: o inferno. Hoje estudaremos as repercussões da ideia de inferno, particularmente na crença de Deus. Que repercussões
essa infeliz ideia gera na nossa vinculação, no nosso laço, no nosso amor com Deus. Vamos lá? Então, estamos na questão 1009, que depois da resposta de Santo Agostinho, que nós lemos e estudamos no nosso encontro passado, hoje vamos estudar a resposta ou a reflexão sobre o inferno de Lamennais, grande sábio francês, que nos socorre ao longo de toda a codificação e nesse ponto em especial. Vejamos a importância que os espíritos de luz dão para a superação da ideia do inferno. Vamos lá? Começa ele dizendo precisamente isso. O homem deve utilizar todos os meios disponíveis para destruir a ideia dos castigos eternos. Vejam só a importância que a luz, que os guardiões, que os auxiliares de Jesus dão para a destruição da ideia do inferno. Precisamos compreender o grande interesse, os princípios ideológicos e as consequências da ideia do inferno. Quanto aos interesses, é fácil perceber que, como se fala na má política, primeiro se coloca o bode dentro da sala para depois vender a saída do bode. Essa foi a estratégia que fortaleceu o interesse que está por trás da ideia do inferno. Porque primeiro, com o inferno, se coloca a humanidade numa posição de pavor. Não é nem medo, nem pânico, é de pavor, de terror. Descrevendo os mais terríveis instrumentos de tortura a serviço de Deus. Primeiro, apavora-se o ser humano, dizendo que todos aqueles que erraram, todos os pecadores, vão para o inferno, queimar por toda a eternidade, numa das dores, numa das mortes mais dolorosas, a morte no fogo, para depois, é claro, se apresentar o sacerdote à religião como portador da fórmula para sair do inferno. Ah, se você fizer isso, isso e isso, você não vai para o inferno. É uma tática de vendas. Infeliz tática de vendas, ainda mais porque se refere às coisas de Deus. É vender a Deus. Além do interesse, é importante pesquisarmos os princípios, temos feito isso aqui nas nossas reflexões. O princípio básico do inferno é: quem errou tem que ser punido. A punição como uma consequência até óbvia para aquele que errou, mas que não tem nada a ver com Jesus. Jesus, diante de uma mulher que havia errado, e que os homens, interesseiramente, apenas os homens, apresentaram apenas a mulher para ser apedrejada, mesmo que ela tivesse sido pega em flagrante de adultério, só pegaram a mulher para apedrejar. Isso é moral de conveniência e hipocrisia, não é? Diante dessa mulher,
Diante dessa situação difícil de sair, mestre, Moisés manda apedrejar a mulher adúltera. Essa mulher foi pega em flagrante de adultério. O que dizes que devemos fazer com ela? Se ele falasse apedrejar, estaria negando toda a doutrina de misericórdia e de perdão que ele vinha pregando. Se ele dissesse não apedrejem, ele estaria negando Moisés e, portanto, seria passível de execução ali mesmo. Como sair disso? Ele não apenas saiu, mas nos deu uma saída para toda a eternidade. A nossa saída, a nossa chave de libertação do quem errou tem que ser punido, dessa ferramenta de infelicidade, foi lindamente formulada por ele ao dizer: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, os princípios do inferno e os princípios da saída do inferno, da destruição da ideia dos castigos eternos, como coloca aqui Lamennais, estão aí colocadas claramente para nosso discernimento e para nossa decisão. E hoje vamos estudar a consequência da ideia do inferno na relação da criatura com o Criador. Vamos lá? Então o homem deve utilizar todos os meios disponíveis para destruir a ideia dos castigos eternos, pois essa ideia ofende a justiça e a bondade de Deus. Esse pensamento é a fonte mais fértil da incredulidade. Vejam, eles nos apresentam, os espíritos de luz nos apresentam a ideia do inferno como matriz para a ideia da incredulidade, para o materialismo, para o ateísmo, para o ceticismo. Essas chagas que hoje acometem enormes partes da humanidade. Esse pensamento é a fonte mais fértil da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiu os corações humanos. Já lá, há 150 anos atrás, hoje, muito mais. Desde que suas inteligências começaram a se desenvolver. Qualquer um que analise a questão do inferno, a questão de Deus, terá um enorme convite para a incredulidade e para o materialismo. Vamos continuar? Mesmo o espírito prestes a se esclarecer, o espírito que ainda não possui as luzes da ciência e da filosofia, mas que tem os rudimentos apenas, ou apenas o espírito saído da ignorância, é o mínimo, logo compreende essa monstruosa injustiça. Sua razão, a razão do ser minimamente afeto ao raciocínio, repele a ideia dos castigos eternos. E então, frequentemente, ele confunde Deus com o sofrimento que lhe causa a revolta, por entender que foi Deus quem lhe impôs o castigo. Então, a humanidade da Terra tem lidado com a dor, com as dificuldades de uma forma intensa. Tanto é assim que a nossa fase como humanidade é descrita pelos espíritos como de provas e expiações, dores por toda parte. Ao identificar, porém, que as dores que possui, que vive, são punições de Deus, são castigos divinos, e por toda a eternidade, algo se rompe dentro da criatura. Continua Lamennais
dizendo o seguinte: a consequência disso para os homens são os inúmeros males que sobre eles recaem e para os quais viemos trazer o remédio. A tarefa que apontamos será fácil, porque até mesmo as autoridades que defendem a crença absurda dos castigos eternos evitam pronunciar-se formalmente a esse respeito. Eles dizem que existe, mas não se dispõem a defender como um Deus de amor, um Deus que é amor, que prega para os seus filhos, através de Jesus, o perdão irrestrito. Ele mesmo não perdoa. Destina os seus próprios filhos a castigos terríveis e eternos. Nem os concílios, nem os pais da igreja resolveram essa importante questão. Segundo os evangelistas, e tomando ao pé da letra as palavras simbólicas do Cristo, ele próprio ameaçou os culpados com um fogo que não se apaga, com um fogo eterno. Entretanto, não existe absolutamente nada em suas palavras capaz de provar que ele tenha condenado os culpados a um sofrimento eterno. Vejam, amigos, por toda parte, em todas as culturas, fogo simboliza transformação. O fogo em contato com a água transforma a água em vapor. Fogo é sempre transformação. É o fogo do sol, é a luz do sol, que gera a energia básica de toda a cadeia alimentar, de toda a vida na Terra. De forma que o fogo é sempre sinal de transformação nas mais diferentes culturas. Quando ele fala do fogo eterno, poderia muito bem estar dizendo que a vida, o ser, tudo que existe está em constante transformação. Não é? O fogo eterno. Em momento algum, como diz Lamennais, suas palavras provam que ele tenha condenado os culpados a um sofrimento eterno. E termina dizendo assim: pobres ovelhas desgarradas, aprendam a ver quando o bom pastor se aproxima. Ele não quer afastar ninguém da sua presença. Ao contrário, vem pessoalmente reconduzir as ovelhas perdidas ao abrigo. Filhos pródigos, deixem o seu exílio voluntário, voltem para a morada paterna. O pai estende os braços e está sempre pronto para festejar o retorno de um de seus filhos ao seio da família. Vejam o dilema que o pensador cristão, que o pensador da vida, fica diante da ideia do inferno. Não é? A chave que Jesus nos dá para esse e para diversos outros dilemas das relações humanas, da vida concreta, da política, das religiões em si, é discernimento. Quando Lamennais fala no início que os espíritos recém-saídos da ignorância frequentemente confundem Deus
com o sofrimento que ele vive. Por quê essa confusão? Porque nós não temos, não cultivamos, não buscamos o discernimento em tudo e nas teologias entre o que é do homem e o que é de Deus. Falamos aqui dos interesses materialistas, institucionais, políticos que as igrejas possuem para disseminar a ideia do inferno. Isso é de Deus? Claro que não. Isso é dos homens. Não é? Discernir que nas teologias, nas falas dos sacerdotes, nas igrejas, muito do que é falado, do que é dito, do que é prescrito, atende a interesses humanos, é fundamental. A partir desse discernimento, nós daremos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A tragédia religiosa tem sido a inversão, a confusão entre essas coisas. Dá-se para homens a idolatria que só podemos dar a Deus. Dá-se a Deus a humanização. Vejam só como nós produzimos um Deus de vingança, de ira, de perversidade. Então, não apenas dá-se a homens a idolatria que devíamos dar apenas a Deus, como dá-se a Deus as fraquezas, as perversidades que pertencem apenas aos homens. Essa inversão é fonte de praticamente todas as nossas confusões. Discernir o que é dos homens, o que é de Deus, duvidar, questionar as coisas que são dos homens e perceber e aderir e nos entregar às coisas que são de Deus. Eis a tarefa de todo filósofo, todo aprendiz, todo religioso, na fé raciocinada. E toda fé precisava ser raciocinada, não é? Entendamos que jamais, que Deus nunca desiste de nós, que jamais nos fechará portas definitivamente. Apesar de repetirmos por toda parte, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus jamais deixa de banhar nenhuma das suas criaturas. As dores são por opção nossa. É como o sol, que jamais escolherá qual casa iluminar e qual casa não iluminar. O sol, acaso, escurece alguma casa? Claro que não. Deus não faz acepção de pessoas. Banha com sua luz todas as casas. Se há casas escuras e há casas escuras, é porque os seus moradores fecharam as janelas, fecharam as cortinas, fecharam os olhos. E aí sim, tudo fica escuro. A dor, o sofrimento, é a má colheita de um péssimo plantio. A opção de Deus é sempre o amor. Como alguém, uma mãe carinhosa, uma mãe que ame seus filhos, quando os acorda para ir para a escola, para ir para o trabalho, os acorda com delicadeza, com suavidade. Querido, está na hora de acordar. Se o filho permanece dormindo, se o filho até acorda, mas tenta dormir de novo, ela vai desistir? Claro que não. Vai buscar maneiras de acordar cada vez mais enfáticas. Abre a janela,
puxa as cobertas, fala mais alto, bate panelas. Deus, diante da nossa insensibilidade e não desistindo nunca de nós, precisa usar meios cada vez mais enfáticos. Mas a causa da ênfase, a causa do vigor de suas lições é a nossa preguiça, é a nossa resistência ao amor. Pense a respeito disso. Castigos eternos, inferno, torturas em nome do amor? Não há a menor lógica. Destrua essa programação dentro de você e saiba que toda dor que nós vivemos não foi impingida por Deus. Ele apenas permitiu, condoído, que as experiências mais duras viessem, como único remédio do casca grossa, do impermeável, do teimoso que somos nós, para sairmos das nossas acomodações e das nossas inércias. Muito bem. Amanhã voltaremos ao assunto do inferno com uma lição de Platão. As melhores luzes vieram em nosso socorro. Vamos lá? Você é nosso convidado. Muito bom. Saudar agora os amigos que estão conosco aqui nesse nosso grupo saboroso de estudos a respeito do Espírito. Mônica Silva, expressando sua gratidão. Enir Cajazeira, dando graças a Deus. Célia Jacobs, com seu boa noite. Marco Aurélio Trindade, lembrando da Divina Comédia. Mônica Silva e Noêmia Félix, enviando vibrações para conhecidos, compartilhando essa luz que nós sentimos vibrar aqui. Maria José Sobral, dando seu boa noite. Marco Aurélio Trindade. Oliver Lopes, dando seu boa noite. Mônica Silva, lembrando também das vítimas das guerras e dos desastres climáticos. Enir Cajazeira, Lurdinha Loureiro, Nair Dolores Velasco, dando seu boa noite. Convidamos vocês a compartilharem, a espalharem. Nós temos uma responsabilidade com todos aqueles. Tu és eternamente responsável por aqueles que tu cativas, disse o Pequeno Príncipe. E nós precisamos nos sentir também responsáveis por amigos e parentes e compartilhar com eles tudo o que nós entendermos úteis. Se você entender que essa nossa reflexão é útil para a reprogramação mental, moral, espiritual, compartilhe. E venha conosco amanhã. Os nossos estudos prosseguirão e se aprofundarão. Paz e bem, e até amanhã.